Fala comigo, goleador, goleadora, camisa 9. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro. Essa quinta não começa muito bem. Acabamos de perder agora pela manhã Cid Moreira, uma das vozes do jornalismo, do modo geral, né? Mas do futebol, da década de 80, 90. Um cara que é um ícone, né? Um jornalista brilhante e apresentador também icônico. Infelizmente, perdemos aí essa figura ilustre do futebol, do jornalismo, um grande ser humano, enfim. Meus pêsames aí a todos os amigos, parentes. É o ciclo da vida. Um dia isso vai acontecer com a gente, mas faz parte. É uma notícia triste aí nessa quinta-feira. Mas temos notícias boas também na quinta-feira. Antes de mais nada, comenta aqui, deixa um comentário, como é que foi a sua quarta? Porque a minha quarta não foi muito boa. Foi uma quarta que no fim deu uma suspirada, mas não foi uma quarta muito boa. Vamos falar disso aí depois da vinheta. Vamos embora aí começar mais um vídeo. Vamos então aqui para os jogos de hoje, dessa quinta. Eu separei aqui, já deixei favoritado, 6 joguinhos aqui e vou direto ao ponto falar para vocês um pouquinho do que eu vou fazer, de como eu vou trabalhar nesses jogos, tá? Primeiramente, a gente tem aqui para Ferencváros e Tottenham uma odd que corresponde à escalação do Tottenham dessa competição, tá? A Liga Europa, o Tottenham sobra, pegou o Karabag e venceu com o time quase que reserva, com algumas peças ali jogando, no caso do Solanke, o Son, né? Acredito que vai poupar um pouco e vai tentar a estratégia do Real Madrid. Só que aqui, cara, o Ferencváros da Hungria é um time embaçado. Meu irmão, se marcar um gol, vai segurar placar. E aí podemos ter uma realidade igual à do jogo contra o Lille contra o Real Madrid. O Real Madrid contra o Lille. Então, meu jogo para esse aqui é um goleada Ferencváros. Vamos lá, vamos ver como é que tá esse Tottenham. Tá aqui, ó, tá até aqui. Tá um Ferencváros, peraí, deixa eu tirar aqui, porque tem uma linha de handicap aqui que abriu. Mas no Match Odds aqui a gente tem 1,63 pro Tottenham, que eu gosto dessa linha, mas não gosto desse momento. Tá um lei pra mim, tá? Um lei aqui, ó. Esse 2-0 aqui, ele até me interessa. Esse 2-0 e esse 1-1 aqui me interessa, tá? Me interessa principalmente se o Tottenham marcar o primeiro gol. Se o Tottenham marcar o primeiro gol, eu vou trabalhar essa linha de 1-1. Não vou trabalhar 0-0, apesar de esse jogo ele tá dentro do filtro 0-0, de um dos filtros que eu trabalho aqui, mas eu não vou trabalhar esse jogo num lei 0-0. Mas, cara, para mim me chama a atenção mais esse lei 1-1 aqui, tá? Com o Tottenham marcando o primeiro gol. O Tottenham com 1-0, eu busco esse 1-1 aqui até uma odd de 30, tá? Dependendo do momento do jogo. Acho que o Tottenham, se tudo acontecer normal, o Tottenham marca no primeiro tempo, e aí, logo no começo, e aí fica um jogo aberto para o Tottenham matar o jogo. Mais um golzinho do Tottenham para pegar, beleza? 1-3 eu não faço, 2-0 pode ser interessante, a 46 aqui, ó, esse 2-0 também, mas eu prefiro trabalhar uma linha um pouco mais arriscada, nesse 1-1 aqui a 10, beleza? Próximo jogo aqui, é 1,45 também, daqui a pouco, é o jogo da Lazio contra o Nice, jogo duro, jogo apertado, Lazio está se ajustando, Nice, pelo último confronto aí, tô abrindo, você não está vendo o termo aqui, mas a Lazio vem de vitória contra o Torino, e contra o Dinamo passeou na casa do Dinamo, e o Lens e Nice empataram, e Real Sociedade e Nice empataram. Isso mostra uma força interessante do Nice, tá? Confrontando times bons. O Lens e a Real Sociedade são times bons, apesar, regular para bom, né? Apesar de não estar em boa fase, nenhum dos dois. Só que a Lazio vem jogando um futebol bacana, interessante. Então eu acho que é um jogo, aqui a Lazio jogando em casa, para mim é um lei goleada a Lazio, se tratando da defesa do Nice, tá? Então eu vou trabalhar aqui um lei goleada Lazio, tá? Não sei quanto tá a odd, ainda não vi, tô vendo pela primeira vez com vocês aqui, mas um lei goleada casa 17 me chama muito a atenção. Eu não acho que a Lazio vai golear Nice, tá bom? Acho que Nice vai endurecer esse jogo, vai ser um jogo para gols, pode ser, sai alguns gols aí, mas não vejo 4 gols, goleada da Lazio aí contra o Nice, principalmente nessa etapa da Europa League, tá? Próximo confronto aqui, Olympiacos e Braga. Esse jogo aqui, na minha opinião, vai ser muito bom, vai ser corridaço, tá? É um jogo que me interessa aqui, ó, essa linha aqui, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu não vi, mas já me interessa aqui dentro do placar correto, esse aqui, ó, peraí, é o Braga, Olympiacos e Braga. Aí sim, nesse jogo, o filtro para mim de 0-0 tá muito interessante, tá? Então, o Braga é um time que tem um potencial para trabalhar times que se defendem, né? Então eu acho que o Olympiacos, se fizer um gol em casa e se fechar, o Braga cresce.
e tem condição de encurralar e marcar gols. Se o Olympiacos marcar gols, já mata essa operação, mas eu acho que é um jogo aberto. No geral, para mim é um jogo aberto, são dois times bem over. Para um 0x0 tá 15, para mim tá valendo esse lei a 15,5 aqui. Tá? Não vou trabalhar um lei goleada casa, nem um lei goleada visitante, porque para mim é o mesmo padrão do jogo do Girona e Feyenoord, tá? Mesmo escopo de jogo ali, apesar da necessidade dos dois times ser diferente da necessidade do Girona, que perdeu o primeiro jogo, e do Feyenoord, que foi goleado pelo Leverkusen. Mas tratando desse confronto especificamente e do nível dos dois times, e da etapa de campeonato que estamos, eu acho que temos aí um lei 0x0 bem atrativo para esse jogo aí. Eu vou trabalhar esse lei 0x0 pré-bet, tá? Não vou nem esperar, vou abrir ele pré-jogo bacaninha. Porto e Manchester. Cara, Porto e Manchester. Manchester cagado, né? Manchester tá uma bosta. Problemas internos, o time não se acerta. É o Manchester. Já viu carro de Fórmula 1? Carro de Fórmula 1, começa a temporada, o carro não está pronto, aí tu corre com o carro versão anterior. Então o Manchester não atualizou ainda seu time. O Manchester está jogando um futebol até pior do que o de fim de temporada passada. Começou essa temporada muito mal. Tá? Vem de uma goleada quase para o Tottenham em casa. Empatou com o Twente em casa. Empatou com o Crystal Palace também. E aí, ó, deu uma goleada no Burnley que não adianta, cara. A gente está falando de goleada no Burnley aqui, que é um time numa competição muito ruim. Mas tratando desse confronto especificamente, o Porto ganhou do Arouca de 4x0, perdeu pro Bodo, precisa de se recuperar, joga em casa. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante para se trabalhar. Vamos ver as linhas como é que estão aqui, porque eu acho que a gente tem game aqui dentro desse confronto Porto e Manchester, tá? Então, ó, Porto e Manchester aqui, a gente pode buscar uma linha aqui, vamos ver aqui de Porto e Manchester, cadê Porto e Manchester United? Aqui a gente pode trabalhar, ó, vamos lá. Num placar exato, goleada aqui para mim, tanto de Porto quanto de Manchester, são condições interessantes de se trabalhar, tá? Então dá para pegar essas duas linhas, tanto de Porto quanto de Manchester. Eu acho que não é um jogo para goleada. Então eu vou trabalhar esses dois backs aqui, esses dois leis aqui, lei e goleada, para os dois times, tá? Jogo, dois desesperados. O Porto, pela necessidade de ganhar, por ter apanhado contra o Bodo, e o Manchester pela necessidade de reverter sua situação. Então o jogo, para mim, não casa gols, tá? Enfim, é um jogo que vai ser duro, vai ser bem brigado, tá? Os dois times têm essas dificuldades nesse momento, o Porto um pouquinho melhor. Beleza? Último jogo aqui, ó, últimos dois jogos, quer dizer, são pelo Brasileirão, 19, 21 e 30. Pelas 19 horas, Criciúma e Atlético Goianiense, aqui nesse confronto, vamos dar uma olhadinha nas linhas aqui. Eu gosto, cara, do Criciúma jogando em casa. Para mim aqui, trabalhar um lei Atlético Goianiense a 5 me chama a atenção. Eu acho que dá para se trabalhar esse lei Atlético Goianiense a 5 aqui. Com uma stake alta? Não dá para alavancar, não dá para trabalhar alavancado. Mas até por causa da odd, né? Odd 5. Mas eu acho que dá para trabalhar uma stake, um quarto aí, enfim. Pega uma stake e divide pela metade aí. Eu acho que esse lei a 5.0 para o Goianiense é bom, dá para trabalhar legal, tá? Então eu não vejo o Goianiense também com tantas chances mais de campeonato, tá? Eu acho que o time já tá... Inclusive saiu uma reportagem do diretoria já se tratando de Goianiense 2025, né? O planejamento já está em 2025. Então se o planejamento já está em 2025, não quer dizer que o Goianiense vai tomar um charutada do Criciúma. O Criciúma precisa vencer, eu acho que a necessidade está muito mais do lado do Criciúma quanto do Goianiense. Só que, cara, sinceramente, Criciúma para mim não perde esse jogo, ou empata, ou dá Criciúma aí. Então esse lei a 5.0. Apesar dos dois times terem subido, né? Desse ano, eu acho que o Goianiense subiu também esse ano, né? Subiu? Sim, acredito que sim. Não me recordo, mas eu acho que é isso. Por último aqui, galera, é o seguinte. Fluminense e Cruzeiro. Jogo dos desesperados. Esse jogo aí tem um apelo muito interessante. Ó, pra mim é um jogo que não vai ter goleada. Eu vou trabalhar a linha de goleada aqui, tá? Fluminense e Cruzeiro. Eu vou trabalhar aqui um lei goleada nesse jogo para o time da casa. Quais são os fatores aí? Primeiro fator, Fluminense vai pegar o Diniz. Primeiro encontro aí entre Fluminense e Diniz, depois da sua separação. Segundo fator, o time tá com muita dificuldade de se ajustar, principalmente lá na frente. Se eu não me engano, o Fluminense tem um dos piores ataques, ou o pior.
Deixa eu conferir aqui. Na classificação, o Fluminense tem 21 gols marcados. Cara, é o pior ataque. É o pior ataque da competição. São 21 gols, tomou 30 gols. É o pior ataque. Cano, Kennedy, o menino lá que começou, também não conseguem produzir. E eu tô falando de um Fluminense que não tem melhor ataque do que o Goianiense e o Cuiabá, cara. Tá? Tô falando de quem tá abaixo do Fluminense marcar mais gols do que o próprio Fluminense. E o Fluminense tem mais pontos, né? Tá? Tem 27 contra... e o Fluminense tem um jogo a menos, é claro, né? Mas tem 27 pontos contra 23 e 21, mas o Fluminense tem essa dificuldade. Então, galera, é isso. Tá? Eu acho que esse jogo entre Fluminense e Cruzeiro devemos ter uma goleada assim, né? Vamos ver como é que fica. Antes de fechar o vídeo aqui, me conta um pouquinho de como é que foi o teu resultado ontem, tá? Porque não sei como foi, né? Mas eu acredito que tenha sido parecido com o da maioria. Ou, enfim, se você fez bem um trade ontem, me conta aqui o que você fez. Eu quero aprender, compartilhar e tá sempre crescendo. E crescemos juntos, compartilhando juntos informações relevantes sobre o mercado de apostas. Boa sorte, espero que você tenha bons resultados hoje. Vamos pra cima. Tchau, tchau.